O Felizes para Sempre chegou ao fim. É o momento do rompimento da relação entre o casal e, às vezes, o início de uma batalha que envolve os filhos. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre alienação parental. Talvez você já deve ter escutado falar sobre o termo alienação parental. Mas você sabe exatamente o que isso significa? Para falar sobre este assunto aqui hoje, eu recebo com muito prazer a doutora Rita Simões Bonelli. Ela é bacharel em Direito e em Comunicação, doutora em Família e em Sociedade Contemporânea, mestre em Direito, coordenadora da pós-graduação em Direito Médico da UXAL e professora de Direito Civil e Bioética. Muito bem-vinda, doutora Rita. Obrigada, Michele. Prazer estar aqui no programa para falar de um tema tão esclarecedor e que vitimiza tantas famílias. Pois é, exatamente. Seríssimo esse assunto. E a gente merece conversar, dialogar sobre isso para poder cada vez mais as pessoas saberem dos seus direitos e a gente parar com essas situações nocivas na sociedade. Não é exatamente, doutora? E também, para completar nosso time aqui hoje, eu recebo com muito prazer a psicóloga Priscila Rodrigues. Ela é psicóloga, especialista em psicologia clínica e em atendimento com criança e adolescente, também sócia da Clínica de Psicologia Integra. Muito bem-vinda, Priscila. Oi, obrigada, Michele. Prazer estar aqui e eu quero contribuir o que eu puder para poder esclarecer essas questões tão importantes sobre a infância, que a gente não tem a menor noção da implicação na cabecinha da criança. Principalmente para a vida adulta, não é isso? Também. Na criança, que é o estado informação atual, é o que vai acontecer atualmente. Lá na frente a gente vai criar uma aposta de que isso pode vir a minimizar algum dano, né? Exatamente. Em síntese, a alienação parental é a interferência psicológica provocada na criança ou no adolescente por um dos seus genitores contra outro membro da família, que também esteja responsável pela sua guarda e vigilância. Geralmente, a intenção de quem provoca a alienação parental é criar desavenças e sentimentos negativos na criança em relação ao pai ou à mãe. Doutora, a alienação parental não é novidade, não é de agora que surgiu, mas foi a lei número 12.318, de 26 de agosto de 2010, que trouxe normatizações que tipificou como crime, né? De acordo com a lei, quais são os exemplos práticos de alienação parental? Muito bem, Michele. Em relação à lei, foi a primeira oportunidade no ordenamento jurídico brasileiro de se tratar realmente do ponto de vista jurídico uma questão que é muito importante. Por quê? Porque principalmente ela atinge crianças e adolescentes que são seres que estão em formação, atinge, portanto, interfere na formação psicológica desses seres e o Estado brasileiro tomou para si a defesa das crianças e dos adolescentes, que são seres vulneráveis. Então, quando o casal se separa, muitas vezes há uma confusão de sentimentos. E nessa confusão de sentimentos, né, nesse luto patológico, não se consegue muito bem diferenciar o casal conjugal do casal parental. Então, pai e mãe devem ser para sempre. Marido e mulher pode não dar tão certo assim. Então, o que é que a lei trouxe? A lei trouxe a regulamentação, definiu o que é alienação parental e estabeleceu de maneira exemplificativa condutas que podem caracterizar a alienação parental. Por exemplo, a desqualificação constante do pai ou da mãe por parte de quem aliena, né? Que a gente chama de o alienador. E em relação, portanto, às condutas qualificantes, nós temos, por exemplo, também a omissão relevante de informações relativas a questões médicas, questões educacionais da criança, mudança de domicílio sem uma justificativa. Então, essas são condutas qualificadas pela lei que o juiz tem a liberdade de, no caso concreto, entender que outras condutas são possíveis. E essas condutas, elas vão fazer com que a criança e o adolescente estabeleçam uma relação de ruptura, né? O vínculo afetivo, porque o objetivo exatamente é esse. O objetivo de quem aliena uma criança é romper o vínculo e aquela relação de afetividade até que aquela pessoa, o pai ou a mãe que foi alienado, desapareça, né? Então, com a implantação de falsas memórias para que haja essa relação de descontinuidade do vínculo afetivo após a separação, mas isso não significa que ocorra só durante o casamento, após o casamento, a ruptura do casamento. É um mito. Durante os casamentos também ocorrem situações de alienação parental. Interessante. Então quer dizer que mesmo numa relação que ela não findou ainda, não acabou, não tem uma separação,
pode haver alienação parental dentro dessa relação. Perfeitamente, porque há uma imaturidade em relação à questão dos sentimentos por parte de certos pais, por parte de certas mães. Então a gente não consegue perceber, mas aquelas intervenções, mas se fosse comigo eu deixava, o seu pai não deixa, né? Então, na verdade com seu pai não pode dessa forma. Então essas condutas servem para desqualificar o outro, né? E muitas vezes também essas questões podem ser até verdadeiras, mas tem a questão de informações que são falsas, né? A implantação das falsas memórias, que foi justamente esse termo falsa memória que o psicanalista americano Richard Gardner identificou na clínica dele. Ele atendia a doutora, né, Priscila, justamente os filhos pós-divórcio, e ele começou a identificar que essas crianças, que nos depoimentos delas, elas falavam, portanto, né, que, por exemplo, a mãe, e normalmente a gente fala mãe por quê? Porque aqui no Brasil, né, e trazendo o caso para o Brasil, 95% a 98%, segundo dados do IBGE, a guarda fica com a mãe. Ou então seja, a mãe é cultural, é né? cultural. Então a mãe é que tem esse contato maior com a criança, tem esse pacto de lealdade e muitas vezes não compreendendo, né, a questão da separação, estabelece a simbiose. Isso é doentio, né? Porque ela quer a qualquer custo que a criança fique ao lado dela, que a criança não tenha contato com o pai ou com a mãe, no caso o pai, porque seria a questão mais frequente, e aí, portanto, começa a fazer essa desqualificação. E isso tem consequências drásticas na formação da criança. Exatamente. Como a doutora citou, então vamos lá. A síndrome de alienação parental, fala SAP? Pronto, ótimo. É um conceito criado pelo psiquiatra infantil estadunidense Richard Gardner em 1985, para a gente ver que não é uma coisa atual. E é considerado como uma das consequências provocadas na criança que é exposta a atos de alienação por um dos pais. De acordo com os estudos feitos por Gardner, esta síndrome se configura quando a criança desenvolve um sentimento de profundo repúdio por um dos progenitores, sem qualquer tipo de justificativa plausível. Priscila, quais são os prejuízos trazidos para uma criança que é submetida à situação da alienação parental? E uma outra coisa, existe alguns tipos de prejuízos que são irreversíveis? Michele, assim, são inimagináveis os danos que podem ser causados, né, de uma criança. Agora vai depender de muita coisa. Depende da idade da criança, depende da intensidade dessas falas, né? Quanto mais novinha essa criança, mais imatura e menos senso crítico ela tem desenvolvido para poder questionar essa mãe ou esse pai sobre a conduta do outro, né? Então, assim, quanto mais nova e mais intenso, seu pai isso, sua mãe aquilo, não vale nada, porque foi seu pai que fez, seu pai não... Seu pai que nos deixou. Isso, e assim, fora, além dessa comunicação direta, tem a indireta, que é falar no telefone, porque o pai é assim, é essa, sabe? Quando fala, e a criança do lado ouvindo. Porque a criança, ela tá brincando, ela tá assistindo televisão, ela tá no tablet, ela tá fazendo milhões de coisas, mas ela tá ouvindo, né? Tanto que ela reproduz isso, inclusive em consultório. Né? Como é que aprendeu isso? Como é que ouviu isso? De onde é que ouviu? Porque criança mesmo, ele tem arte do cão. Tem. A gente bem sabe. Aí tá lá a mãe contando tudo e a criança pega e solta. Exatamente. Aí a mãe tá lá conversando com a mãe, ou a mãe tá conversando com a amiga, ou então vem e fala assim, sabe que o pai vai buscar semana que vem. Você não sabe, tem a peça de teatro que você mais queria lá no teatro. E aí a criança vai, não vou ficar com meu pai, eu vou ficar, né? Então... Quer dizer, faz um joguete. Exatamente. E ali que não tem nada de inocente naquela Exatamente. situação. Meio que como uma manobra. Né? Uma manobra para poder pegar essa criança e voltar ela para si, né? Independente de ser pai ou a mãe. Então, assim, a criança que ela cresce com uma das duas referências, ou às vezes até as duas, porque às vezes o pai faz da mãe e a mãe faz do pai também, que é pior ainda, Pior, né? fica num jogo de uma petequinha. Exatamente. Acabou, né? Acabou o sujeito. É objeto puro. É uma bolinha de ping-pong que vai de lá para cá o tempo todo. Então, a criança, ela pode, no momento, enquanto ela é criança ainda, ela pode ter problema na escola, inibição social, agressividade, transtorno de ansiedade, ansiedade de separação, depressão, estresse. Isso enquanto criança, que já é bem grave, né? Fora a dificuldade de confiar, a dificuldade de confiança no outro, porque a criança, ela precisa dos pais para confiar. E principalmente que o pai é o exemplo, né? O pai e a mãe ali, então ela sente uma fragilidade naquela relação. Exatamente. É o pilar da infância, é a família, né? Independente de qualquer que seja a constituição dessa família. Então, lá a longo prazo, aí a gente pode imaginar diversos outros. A dificuldade de se relacionar com um par,
também pode ser apresentado. Porque se minha mãe falou tão mal, a menina, se minha mãe falou tão mal do meu pai, os homens não prestam, acabam que generaliza. Sim. Se a mulher falou, né, o pai falou da mãe, porque eu não vou confiar em mãe, aí você vê adolescentes, adultos, passando por milhões de questões de relacionamento, não querendo se relacionar, ou com agressividade que também. vem de uma questão lá atrás Sim. que talvez não te dado conta. Porque é massacrante para a mente da criança. Então, imagina crescer com isso, com toda essa demanda, com toda essa sabe, a ansiedade de que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, fora que a questão da lealdade com o genitor, né, um dos Ela dois. sente que está traindo um dos dois. Exatamente. E aí que não pode ser feliz com um porque vai trair o outro, e aí se eu trair o outro é onde eu moro, como é que eu faço? E aí eu vou ficar, né? E a cabeça da criança, ela fantasia demais. Então, se não é assim, ela vai imaginar o que pode ser. E ela tem a questão ela traz tudo para si. Os pais se separaram por causa dela, né? Às vezes aconteceu tal ela vai briga. trazendo uma culpa. Exatamente. Então, aí a gente vê adolescentes depois lá no futuro também que se cortam, adolescentes com transtornos severos de ansiedade, com tendência a suicídio, né? Isso são os casos mais graves. A questão de ser irreversível ou não, de trazer uma questão de se pode ou não resolver, aí vai depender muito da resiliência de cada um. Não só da resiliência, mas também da família, né? Do apoio que essa criança e esse adolescente vai ter. Quanto tempo vai parar aquela situação de alienação e como vai conduzir dali para frente. Exatamente. Se vai ter um acompanhamento psicológico. Alguns pais hoje em dia eles já estão preocupados com isso e colocam, quando estão se separando ou na iminência de se separar, eles já levam a criança para psicoterapia, para poder conversar, para poder lidar, para poder atravessar esse processo que é traumático, não tem como não ser, é uma família que está ali junta, pai e mãe. Está se dissolvendo. Exatamente. E aí vão ser duas casas e às vezes não vai para cada um não vai para uma casa, ou até mora que com a a gente avó. mudar até um pouco o termo, não é que está se dissolvendo uma relação conjugal e talvez esteja se reconstruindo uma nova forma uma familiar nova configuração. Exatamente. Perfeito. É uma nova configuração. A título de exemplificação da fala de Priscila, tem um documentário muito interessante chamado A Morte Inventada e tem dois exemplos muito significativos para os telespectadores entenderem de maneira mais real. Um caso me chamou bastante atenção de dois meninos, dois irmãos, no qual a mãe era alienadora, manipulava, portanto, afetivamente essas crianças para elas odiarem o pai, né, desconstrução total da figura masculina, e elas adoravam o pai. Elas entendiam que o pai tinha ido embora de casa, porque na verdade não tinha dado certo, mas elas adoravam o pai. Então, quando o pai iria buscá-las para passear e quando retornavam, portanto, elas mentiam, o pacto de lealdade. Elas mentiam e diziam para a mãe que tinham detestado o passeio, Olha, que tinham gente. ficado muito tristes porque não queriam ir e que estavam forçadas. Na verdade, elas estavam combinando entre elas para não revelar para a mãe, porque Espertas. sabiam que a mãe ia ficar triste. Em outra situação, uma situação muito grave, de duas meninas, em que as meninas, 4, 6 anos, né, querendo ficar bonitinha para o pai, enfim, passear, sentiam saudades do pai, e o pai ligava, falava com a mãe, não tinha celular naquela época ainda, e as crianças não tinham autonomia ainda suficiente para marcar um local no shopping ou no parque para o encontro. Então a mãe estimulava elas a se arrumar, ficavam bonitas, vocês estão ficando bonitas, estão bonitas, olha, se arrumem logo. Olha a maldade. E aí o pai combinava, por exemplo, em um shopping X e a mãe levava para um shopping Y. Quando o pai iria encontrar com elas no shopping, combinado com a mãe, na verdade as crianças não estavam lá. E no local onde a mãe estava, a mãe então ficava, tá vendo que o pai de vocês não presta? Vocês se arrumaram, ficaram tão bonitinhas. E ela dizia, ele não vem te encontrar, não adianta, ele não gosta de vocês. E aí se passava 1, 2, 3, 4 horas e essas crianças chorando, desesperadas. Então é a questão do mito do amor materno, porque terrível. sem querer, às vezes a mãe faz mal para os seus filhos também. Porque está movida por um outro sentimento ali que ela também não está conseguindo resolver. A gente vai falar mais sobre isso, se não saia daí. Ponto de vista, hoje falando sobre alienação parental. Fica aí. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre alienação parental. A gente foi para o intervalo, se contava um caso, e aí eu comentei o seguinte, que às vezes também a pessoa que pratica a alienação, Priscila, ela também está sofrendo de algum transtorno, né? Então a gente sabe que quem sofre mais é a criança, mas teria um acompanhamento também para essa pessoa deixar de ser alienadora? Com certeza tem. E é bom, é importante que, se o casamento ali não vai bem, seria interessante que os pais procurassem, né? O casal, de qualquer maneira, procurasse uma psicoterapia.
para entender quais são as suas questões, né? Porque às vezes a gente se separa e acaba encontrando o mesmo par em uma outra pessoa. Sim. Então, o casal, quando ele não está funcionando enquanto casal, seria interessante que ele já procurasse uma psicoterapia para poder separar as suas questões entre marido e mulher de pai e mãe. Perfeito. Né? Então, quando eles definitivamente se separam, é importante que eles estejam bem atualizados sobre quais são as suas questões, né? As suas carências, suas questões familiares, passado, seu pai, mãe, o que você trouxe de carga do seu passado para o seu presente também. E a partir daí você entenda que a criança ela não precisa sofrer porque o pai ou a mãe estão abandonando ela, né? Porque de fato não estão. Não estão. É um casal, marido e mulher, que se separam. Né? E eles precisam Mas a relação de pai e mãe, ela continua e deve para continuar. sempre, né? Não tem Perfeito. como. Não tem ex-marido, mas não tem ex-filho. Não tem esse filho de jeito nenhum. Doutora Rita, quando uma pessoa percebe que o outro está fazendo alienação parental, o que fazer? Tipo assim, qual é o momento de procurar a justiça? Muito bem. A continuação da convivência da criança com os pais é um direito fundamental garantido na Constituição. Então, o direito à convivência familiar da criança e do adolescente. Nessas questões, nesses contextos de disputa pela guarda, né, no qual a criança acaba sendo um objeto, e aí, portanto, também um espelho no qual a mãe projeta o pai, o pai projeta a mãe em relação às suas angústias, né, que do ponto de vista psicológico, que acaba tendo, portanto, essa deformação, o que a alienação parental é uma disfunção. Então, sempre começa com o seguinte: a criança está na ponta de cima do vértice do triângulo, o alienador, que é a mãe ou o pai, e o alienado. Mas quando a questão ela avança e que, na verdade, aquela mãe ou aquele pai já tentou de tudo para afastar a convivência daquela criança, daquele adolescente e não consegue, tem episódios reiterados de tentativa de afastar, aí procura o Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário passa a ser outra vértice do triângulo. A doutora Priscila estava falando aqui da questão da necessidade de uma intervenção terapêutica. E aí é que a gente então fala, o direito por si só, ele não resolve essa questão. Tem que ser multidisciplinar. Tem que ser multidisciplinar, inclusive o novo Código de Processo Civil, que passou a vigorar em 2015, diz que o juiz deve, não pode, ele deve, quando ele detectar um caso de abuso moral ou de alienação parental, ele deve, portanto, ouvir do Ministério Público, colhido o depoimento da criança, ser auxiliado por uma equipe interdisciplinar, por psicólogos, por assistentes sociais, porque ele sozinho ele não tem formação, ele não é psicólogo, então ele não consegue compreender, né, as sutilezas que envolvem isso. Então, na verdade, tem um caso muito triste que é a questão da denúncia de abuso sexual, que na maioria das vezes é falso. Isso destrói, corrói realmente todas as famílias, porque a mãe normalmente, né, induz a criança a fazer relatos repetitivos e a criança não tem a noção ainda do que é verdadeiro e do que é falso. Essa questão da implantação da falsa memória. Tem uma frase de Salvador Dalí que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, que a diferença entre a falsa memória e a verdadeira são como as joias. As falsas são as... e as falsas são sempre as mais reais, as mais brilhantes. Então isso ocorre na verdade. E vai confundir também o juiz e vai confundir também o próprio profissional da equipe multidisciplinar se ele não tem uma formação adequada, porque vai acabar repetindo o padrão que a mãe relata. Então a gente sempre fala que não cabe, portanto, ao psicólogo querer descobrir as coisas. Ele tem que ouvir a criança, né? Pede-se que seja um depoimento sem dano, a depender da idade da criança, para que ela não se sofra novamente. E nesse caso, há uma questão interessante também, porque quando a criança descobre que, na verdade, o que o pai ou a mãe, alienador, falava do outro não é verdade, então é uma história muito triste, né? Porque ela passou 10, 15 anos odiando o alienador, e agora, na verdade, o alienado, e agora ela vai passar a odiar o alienador. Então, realmente, traz consequências na fase da infância, mas para a vida adulta também. A doutora tocou na questão do abuso, então vamos de polêmica, né? Essa polêmica envolve bem essa questão. No ano passado, um programa de grande audiência de uma grande emissora brasileira veiculou uma reportagem que deu a entender que a lei de alienação parental estava protegendo pais pedófilos. Ou seja, na matéria houve uma alegação que um pai acusado de ser abusador sexual do filho conseguiu reaver a guarda da criança mediante o uso da lei. Evidentemente que essa generalização que a reportagem trouxe criou uma polêmica enorme,
Muitos especialistas saíram em defesa da lei. Não sei se vocês lembram desse caso. Como é que vocês imaginaram isso? Porque a partir do momento que você tem uma lei, né, uma coisa tão importante como é que para trazer uma luz para uma discussão super séria e você fragiliza esse instrumento, é preocupante, né? Eu acho que uma notícia dessa, assim, quando ela sai, ela meio que dá uma rasteira na gente. Porque você vem com uma ideia, como você falou, de esperança para esses pais ou mães que acabam sendo alienados e afastados do convívio social, porque é diferente de um pai que abandona, é diferente de uma mãe que abandona. São pais que querem estar presente e fazem o possível e não estão. E aí, quando você usa da lei para poder perversamente, né, se beneficiar dela, quando um abusador diz da entrada de que a mãe está fazendo calúnia, né, porque não é verdade, o filho não é nada disso, e a mãe ela acaba sendo privada de poder conviver com esse filho para que o pai assumisse essa guarda, é muito pesado, né? Então coloca a gente meio que numa situação muito assustadora, né, enquanto realidade, né, um dado da realidade muito triste. E nesse caso, não sei quem não lembra, vou relembrar, diz que a devolução da guarda da criança foi em questão de 1 ou 2 semanas. E, doutora, não é bem assim, né? O processo geralmente são extensos, como a senhora mesmo falou, não é só a decisão de um juiz. Então, para a gente esclarecer como é que funciona a decisão do juiz. Ele não simplesmente decide com a narrativa dos fatos do pai ou da mãe, não é isso, né? Não é isso. Passa por Explica um pouquinho esse processo para ficar mais claro. Muito bem. Então, normalmente, a pessoa que está alienando a criança, ela entra com uma ação de alimentos, ação de guarda, ação de destituição do poder familiar, porque o objetivo que ela quer realmente é afastar outros de qualquer jeito, né? Então, normalmente vai pela ação de guarda e com pedido de destituição do poder familiar. Então, nesse sentido, o juiz ele vai ouvir os fatos, mas ele vai também estar livre para formar o convencimento dele. Então, ele vai ter que ver as provas que são produzidas. Então, nesse caso, o relato da própria criança, do próprio adolescente, relato de testemunhas, o laudo pericial feito pela equipe multidisciplinar, para que então ele tente formar o seu convencimento. E muitas vezes, o que acontece é que se pede o afastamento da criança em nível cautelar, então pede uma tutela antecipada. Então, o juiz, diante de um caso no qual ele está ali, vendo evidências de que a criança está sendo abusada sexualmente, ele vai afastar. Só que durante o curso do processo, aquelas denúncias de abuso sexual, na maioria das vezes, Michele, na maioria das vezes, elas se revelam falhas e falsas. Então, nesse caso, reintegra a criança ao seio da convivência familiar. E o pai, portanto, vai continuar com a convivência com a criança. Aí eu vou para a doutora Priscila. É possível, no momento de uma análise clínica lá daquele paciente, detectar se aquela memória é falsa ou verdadeira, ou é uma coisa mais complexa? É muito complexo para você determinar se é falso ou verdadeiro, porque a memória é de interpretação, né? A gente vê, mas o que eu vejo não é o que você vê, porque passa por uma subjetividade. Então, se a gente presenciar a mesma cena, um acidente de carro, a gente vai ter memórias diferentes. Sim. Então, implantar uma memória falsa numa criança pode dar a ela a sensação de realidade, como você falou, né? Da questão de uma joia falsa ou verdadeira. A convicção que você fala determina muito se você vai acreditar ou não naquela pessoa. Então, se você fala e chora e traz aquele sofrimento e tudo mais, pelo menos você já pega um pouquinho aquela pessoa. Então, assim, o que a gente tenta observar no consultório quando se trata de um caso assim de alienação parental ou algo do tipo, às vezes nem é isso. É muito importante que os pais sempre estejam atentos às suas crianças, observem como é que elas brincam, como é que elas interagem, como é que elas se relacionam, né? E aí de repente mudou. Aquela criança que sempre ia para casa daquele tio não quer mais ir. E de repente ela não fala mais com a pessoa que sempre falou do convívio. Ela está com raiva daquela pessoa. Ou então ela começou a ter enurese, já tem 4, 5, 6 anos de idade, não faz mais xixi e de repente começa a fazer xixi ou na cama na noite. Não quer dizer que todos esses aspectos sejam, de fato, a denúncia de um abuso sexual infantil, não é. Mas quando a gente analisa todo um conjunto, quando a gente tem várias peças para juntar, a gente pode supor e levantar uma hipótese de que isso está acontecendo. Avaliação também psicológica na clínica, desenhos, crianças que desenham, às vezes tomando banho com o pai e desenha o órgão do pai,
né? Ou então desenha a criança, é muito comum, é muito comum. Ou então o ato que aconteceu, a criança deitada e o pai do lado na cama, por exemplo, é um desenho que É um indício forte. que aparece constantemente com crianças que foram abusadas, né? Ou então desenhos fragmentados, onde aquela parte ali, são bem voltadas para o sexual. Ou quando ela muda também o comportamento com outras crianças, fazendo brincadeiras meio que maldosas, por exemplo, passando a mão no coleguinha, ou então ao invés de beijar, lamber, assim, são esses indíciozinhos que a gente começa a perceber. Que tem Exatamente. Agora, da memória, de a gente poder observar, além dessa memória falsa, a gente não tem como realmente, de fato, avaliar, né? No caso. Diante dessa polêmica toda, alguns especialistas e profissionais da área eles sugeriram algumas coisas, né? Tipo assim, a criação de um centro para capacitação de profissionais, como os delegados, como a polícia que trabalha, não para que eles exercessem a função do psicólogo, não, mas que eles tenham mais trato na hora de absorver esse tipo de falsas denúncias e tal. E também um convênio com os tribunais de justiça para poder aproveitar esse corpo técnico dos tribunais. Você concorda com isso, doutora? Concordo, porque na verdade essa questão ela só pode ser resolvida através da interdisciplinaridade, com formação, com informação, com educação. E na maioria das vezes, a gente está falando aqui de pai e de mãe, mas a alienação parental também se estende para outras pessoas da família. Ah, ó, excelente questão. É bom frisar isso, que a gente acha que só o pai e a mãe que é alienador, não é? Qualquer pessoa que tenha a guarda, né, o poder familiar, ou vigilância sobre a criança, por exemplo, padrastos, madrastas, avós, e aparece muito nos julgados situações. sobre a questão dos avós, então tio, irmãos, então qualquer pessoa que tenha essa relação de autoridade em relação à criança pode contribuir para essa situação. Então, na verdade, a informação é a nossa melhor arma e tem pais que eles não sabem as consequências psicológicas desastrosas, gravíssimas na vida dos seus filhos e que informação como esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui para esclarecer o público, né? Assistir o documentário A Morte Inventada, então você já previne um possível comportamento seu em direção à alienação. Então, todo pai, toda mãe, na verdade, quer o bem do filho. Na maioria das vezes é isso que acontece, né? Mas, às vezes, de forma, questão cultural, né? Questão da raiva, do ódio. Então, você acaba passando por conta. Então, se você tem essa informação, o que é alienação parental, quais são as condutas que caracterizam a alienação parental, então, talvez, num caso concreto, você já se iniba. E isso realmente vai ser muito salutar para as nossas crianças. Perfeito, e protege seu filho. Não saia daí, esse é ponto de vista, a gente já volta com mais assuntos sobre alienação parental. Fique aí. Estamos de volta com Ponto de Vista, hoje falando sobre alienação parental. Gente, no primeiro bloco eu falei que a Lei 12.318 de 2010, a Lei de Alienação Parental, agora acertei o número da lei, ela trazia que a alienação parental era crime. Mas não é bem assim, né, doutora? Na verdade, essa lei inicial, ela não tipificava a conduta da alienação parental como um crime. Mas uma lei de 2017 que não trata diretamente sobre alienação parental, mas trata de alguns outros direitos da criança e do adolescente, enquadra a violência psicológica como um crime. E a alienação parental é entendida hoje como um abuso moral e como uma violência psicológica. Então, realmente é crime, só que o alienador ele não vai ser preso. Então, tem medidas protetivas, pode ter multa pecuniária, então algumas penalidades, mas então, não prisão. Já vou pular lá para frente, uma pergunta que estava mais, já vou trazer ela para aqui. Então, quais são as punições para uma pessoa, depois de tramitado na justiça, que pratica alienação parental? Bom, do ponto de vista civil, alguém que é caracterizado como alienador, ele pode, por exemplo, perder a guarda pode ser invertida para o não alienador, pode haver uma medida drástica, que é a suspensão do poder familiar, por exemplo, pode também ter pagamento de multa. Então, tem algumas condutas que visam corrigir. E também a questão de curso, né? Para fazer um acompanhamento biopsicossocial para entender realmente a conduta. Porque não adianta a sentença judicial. Toda sentença judicial é apenas um pequeno retrato de um drama familiar. O Poder Judiciário não vai resolver isso. Então, na verdade, é interessante que seja encaminhado para um curso, né, para uma formação com um psicólogo, para que ele possa entender e não repetir a sua conduta. Perfeito.
Priscila, além da pessoa, a gente sabe que a criança é a principal que sofre, o principal prejuízo é com a criança na situação de alienação parental. Mas também a pessoa que pratica o ato de alienação, ela também está passando por um transtorno. Tem tratamento para essa pessoa? O que fazer? Tem sim. É muito importante que quando o casal ele já percebe que a coisa não vai muito bem, eles procurem um atendimento psicológico. Pode ser atendimento individual, pode ser atendimento em casal ou pode ser atendimento em família. Tanto faz, o que for melhor para cada um, né? Então, a partir disso, o psicólogo vai ajudar a criança a atravessar o processo de separação, ou o casal que faz a terapia de casal vai descobrir se eles querem ou não continuar juntos, né? Como é que eles vão fazer, como é que eles vão proceder para essa separação. Ou se for um atendimento individual, cada um vai entender as suas próprias questões, o que fez com que aquela pessoa perdesse o interesse, ou então por que aquele casamento que a gente idealizou, o que aconteceu, o marido real, o marido ideal, a esposa ideal, né? E aí ele vai poder trabalhar essas questões para que a criança seja a menor sofrida, né? no processo de separação. Gente, olha só, nos Estados Unidos, cerca de 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. E segundo a organização Split-Tal, cerca de 20 milhões de crianças no mundo sofrem este tipo de violência. Aqui no Brasil nós não temos estatísticas fechadas porque muitos dos casos seguem em segredo de justiça, né? No entanto, dados do Tribunal de Justiça de São Paulo mostrou que o número de processos por alienação parental cresceu 5,5% de 2016 para 2017, saltando de 2.241 casos para 2.365 casos no estado de São Paulo. Doutora, segundo a OAB, eles acreditam que isso se deveu ao fato das famílias estarem mais esclarecidas com relação à alienação parental e procurarem mais a justiça. Você concorda com isso? É sim, porque na verdade é a informação que chega através da mídia, por exemplo, né? Então esclarece essas pessoas, porque se achava que era algo normal, né? Então é algo normal falar mal do pai, falar mal da mãe que saiu de casa. Até porque na história do direito de família brasileiro, a cultura de divórcio é muito recente. O divórcio só chegou ao Brasil em 77. Então tinha aquela história de que o casamento era para sempre. Então essa aura de indissolubilidade do casamento, aliada à questão do sentimento de posse, né? Essa simbiose que existe, né? da mulher em relação ao marido e vice-versa, em relação aos filhos também, sentimento de posse. Filhos não são nossos, os filhos são do mundo, na verdade. E a nossa posição de pai e de mãe é conferir justamente a autonomia que eles precisam para seguir o caminho sozinho. Só que na hora realmente da separação, na hora do ódio, essa frustração, ela cega, o ódio cega e acaba, portanto, fazendo com que essas pessoas tenham condutas inadequadas em relação à situação de vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes. Tem um autor chamado Rolf Madaleno, que ele tem uma frase muito sintética, mas que eu acho muito expressiva. Ele diz que todo alienador é um ladrão de infância. Olha só, fortíssima. E é uma verdade, né? Não deixa de ser. Falando em divórcio, de acordo com o balanço de registro civil do IBGE, o Brasil teve mais de 267 mil pedidos de divórcio aceitos em primeira instância em 2016. Desse total, pouco mais da metade envolviam filhos com idade inferior a 18 anos. A guarda unilateral para a mãe ocorreu em 76% dos casos, aquilo que a gente já veio falando aqui, que é uma questão cultural, né? Que termina ainda. Mesmo com a chegada da Lei 13.058 de 2014, que coloca a guarda compartilhada como um cenário ideal, desde que seja dado às duas partes o direito de ficar com os filhos. A gente não vai entrar muito em guarda compartilhada, mas, doutora, dê só uma pinceladinha do que seria a guarda compartilhada. É realmente a situação ideal numa separação, que tem filhos? Bom, do ponto de vista legal, a guarda compartilhada deve sempre ser a melhor alternativa para a criança cujos pais estejam se separando. Então, na verdade, é dever do juiz colocar a guarda compartilhada como algo que vai prolongar o direito à convivência familiar. Então, nesse caso, como a criança ela vai ficar sob os cuidados de ambos os pais, na verdade, guarda compartilhada não é a criança ficar 5 dias na casa de um pai, 5 dias na casa do pai. A guarda compartilhada, né? Exato, é a divisão de responsabilidades, é a responsabilidade conjunta, é você saber que mesmo você se separando, se divorciando, você vai continuar a ter aquele contato com o seu filho, participar das atividades escolares, das atividades sociais, procurar saber dele, ter o contato com ele. Então, é essa a questão. Então, na verdade, a guarda compartilhada seria uma alternativa, inclusive, para alguns autores, inibidora da
alienação parental, mas eu particularmente eu tenho algum tipo de reserva, porque não serve para todos os casos. Não necessariamente é não isso necessariamente. que vai ser a regra. Exatamente, ela não é uma panaceia, né? Não resolve aquilo. Então, muitas vezes, para a própria proteção integral da criança, para o melhor interesse da criança, ela tem que ficar com a guarda unilateral e não com a guarda compartilhada, porque muitas vezes, quando falta o diálogo, quando o sentimento de beligerância entre o casal é tão grande, acaba sendo uma maldade compartilhada. Você percebe isso em consultório, que às vezes a criança que ela vem de uma guarda compartilhada, saudável, ela tem uma saúde mental, digamos assim, melhor do que numa guarda Eu acredito unilateral? que a saúde mental da criança, ela é diretamente proporcional à saúde mental do casal. Se o casal ele se separa bem, a criança vai ter menos dano. Se o casal se separa mal, a criança vai ter mais dano. Salvo exceção, às vezes tem criança que consegue dar o seu pulo do gato e não ter tanta, como é que eu posso dizer, interferência. É aquela assim. criança que é mais madura que os próprios pais. Exatamente. Tem criança que Que não já nasce, vem ilumina, pronta, né? É um ser iluminado. Você fala que... assim, ó, já é espírito, para quem acredita em espírito, é espírito velho. Uma Exatamente. observação interessante, Michele e doutora Priscila, é que nem sempre quem sofre alienação vai desenvolver a síndrome da alienação parental. Exatamente. Essa questão é uma questão interessante Porque também. a síndrome é a consequência, né, maléfica desse ato de alienar. Porque cada indivíduo vai reagir de uma forma ao fator externo que ele recebe, né? Exatamente. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde colocou dentro do catálogo de CID, é uma doença agora, né? Então, a síndrome mas da alienação CID parental, recentemente, muito É o recentemente, CID-11 que vai vir salvo agora, engano, né? ano passado, né, que foi proposta e que vai vir como uma doença, Exato. né? Perfeito. Então, já que a gente está falando da síndrome, alguns especialistas colocam a gente até citou alguns aqui, das consequências negativas que pode acontecer na criança. Eu vou citar algumas, Priscila, queria que você me dissesse em qual nível seria isso, se seria mais usual acontecer isso ou só no nível extremo, tá? Então, uma probabilidade de uma criança que ela sofre a alienação parental, que desenvolve a síndrome, de apresentar distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade e pânico. Comum, não comum, um caso extremo? Dependendo de como a criança receba essa alienação parental, de como ela desenvolva essa síndrome, é mais frequente, né? Algum efeito isso vai ter na criança. A ansiedade, depressão é bem constante. Crianças ansiosas nos dias de hoje são cada vez mais constantes. Utilizar drogas e álcool como forma de aliviar a dor e a culpa da alienação. É uma possibilidade. Por quê? Vamos pensar, somos seres faltantes. Sempre vai faltar alguma coisa na nossa vida. Disfuncionalmente falando, às vezes, algumas pessoas tendem a tentar suprir essa falta porque não conseguem lidar com essa falta. Sim. Certo? E aí elas vão colocar um objeto dentro dessa falta, para tapar esse buraco. Aí pode vir a droga, pode vir a compra, pode vir a um válvula eletrônico. de escape. Exatamente. Então, assim, pode ser que sim. É uma maneira disfuncional de lidar com um problema. A falta de um pai, a falta da mãe, a falta da estrutura familiar, né? Então, pode ser. Não vou te dizer que isso não aconteceria, porque pode ser sim. Perfeito. Apresentar baixa autoestima. Sim. Imagina, Frequente, a gente né? precisa, né, ter a ideia de pai e mãe preservada. E aí é constituinte, né? A gente constitui a base da nossa vida, é o que a gente vive, né, no início, na nossa primeira infância, segunda infância. Isso estando meio corrompido, com certeza a criança não vai ter uma autoestima bem preservada. Não conseguir uma relação estável quando adultas. Também é possível. Bem possível, porque se a referência que ela tem de casa é uma referência desestruturada, onde não existe confiança, onde um vai ser sempre ameaçador, onde vai ter um jogo psicológico ali de manipulação entre um e o outro, a gente aprende muito da nossa família. Lógico que o meio social ele é muito importante também, mas a família ela vem em primeiro lugar, né? Ela vem desde o início. Perfeito. Para finalizarmos, cometer suicídio. Aí é como se fosse a consequência de todas essas questões que não são trabalhadas. Então a gente espera que quando uma criança ou um adolescente ele apresente um problema ou apresente qualquer questão que seja, ela procure um psicólogo. Ela não, né? Quem estiver por perto Sim. e observe que mudou o comportamento, está diferente, procura um psicólogo para que o suicídio seja o último caso, assim, na pior das hipóteses, no pior desfechamento de todas essas consequências,
da alienação parental seja lá distante, para que isso não aconteça. Maravilha. Estamos chegando ao finalzinho do programa, doutora. Eu queria saber, para a gente finalizar, uma pessoa que está passando nesse exato momento por uma situação de alienação parental, qual é o primeiro passo? Judicializar problemas de família nem sempre ajuda a família, mas a pessoa que está sofrendo, que está vendo seu filho ser alienado, pode, portanto, procurar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele se preocupa muito com a criança e adolescente, toma para si como atendimento prioritário, né? Como um ser vulnerável, que está com sua formação comprometida e vai fazer de tudo, portanto, para que cesse o abuso e a violência psicológica cometida. Então, o Poder Judiciário preza pela paternidade responsável, pela parentalidade responsável, na verdade, e pela proteção integral da criança. Então, procura o Poder Judiciário, mas já adiantando que muitas vezes antes mesmo de procurar o Poder Judiciário, ou depois, ou paralelamente, é importante que tenha uma rede de apoio familiar, que procure um acompanhamento psicológico, porque o Poder Judiciário ele não vai resolver por si só a questão da alienação parental. E políticas públicas também são necessárias, né, por parte do Estado, porque a família é a base da sociedade e o Estado, portanto, tem que fornecer políticas públicas, tem que fornecer conhecimento para que as famílias entendam o quanto realmente é nefasto para a criança, para o adolescente e para toda a família o ato de alienação parental. Perfeito. E Priscila, para a gente finalizar, qual a principal dica para preservar a saúde mental de uma criança que está numa situação de alienação parental? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que pensar que a criança é um ser humano. Né? Então, assim, ela tem os seus próprios desejos, tem a sua própria vontade, é um ser em formação. E a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Quando a gente pensa em saúde mental infantil, quando a gente pensa num futuro adulto, né? E se a gente tira essa criança, ela não pediu para nascer. Né? Então, se a gente tira dela o direito de ser feliz, de brincar, de idealizar os pais, lógico que em algum momento elas vão perceber que os pais não são aquilo que elas imaginaram, fantasiaram e tudo mais. Mas isso vai chegar. Em algum momento na adolescência isso vai acontecer. A gente não precisa antecipar, né? A gente não precisa matar esse ideal, matar a fantasia de pais perfeitos que a criança tem, do herói, o mito do herói, do pai que vai salvar, da mãe que vai cuidar. Né? A gente não precisa estragar a mente da criança dessa maneira. Né? Então a gente tem que ter sempre em vista que a criança ela não pediu para nascer e se você colocou uma criança no mundo, você é responsável por ela. Né? Então tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com a criança. Exatamente. Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. O programa foi maravilhoso, adorei. Espero que você tenha gostado, foi muito esclarecedor. Te espero no próximo Ponto de Vista. Tchau, tchau.